Os Pecadores, que chegou agora no streaming, está sendo considerado por muitos um dos melhores filmes do ano. Será que essa mistura de A Encruzilhada, Um Drink no Inferno, Cor Púrpura, Crepúsculo, Irmãos Cara de Pau, Corra e Rambo 2 realmente funciona? Com direção de Ryan Coogler, o mesmo de Pantera Negra e Creed, Nascido para Lutar? O filme surpreende e tá dando o que falar pela sua música de primeira, por seus defeitos e por suas qualidades, não necessariamente nessa ordem. E é sobre ele que eu falarei no Cine Quinto de hoje. Corta! Olá, meus cinéfilos elementares, eu espero que vocês tenham passado bem a semana e a gente está de volta com mais um Cine Quinto e eu vou pedir novamente, como sempre, para vocês darem aquele joinha esperto e para comentarem, compartilharem o nosso vídeo e também para se inscreverem no canal, porque isso é muito importante para nós. E vamos iniciar, como sempre, mandando um abraço aos nossos comentaristas no vídeo sobre o filme Mickey 17, que eu comentei na semana passada e que foi um filme que eu achei muito ruim e achei que ia achar muito bom. E esse... Agora, Os Pecadores, eu achei que ia achar meio ruim e eu achei muito bom. Olha só como são as coisas, né? Bom, o Iano Moraes, 1492, disse, abre aspas, eu não consigo me lembrar da última vez que assisti um filme realmente engraçado vindo de Hollywood nos últimos 10 ou 15 anos, eu concordo. Enquanto nos anos 80 e 90 era cheio de obras de comédia escrachadas, Apertem os Cintos que o Piloto Sumiu, trilogia do Corra que a Polícia Vem Aí, Top Gang 1 e 2, trilogia do Tira da Pesada, Os Loucademias de Polícia, etc., de fazer filho, pai e avô juntos gargalharem no sofá. Curiosamente, justamente quando eu dizia que o humor em Hollywood tinha morrido no vídeo anterior, por causa dessa coisa da patrulha, alguns dias depois de eu gravar o vídeo, saiu a notícia da prisão do Léo Lins, né? E isso diz muito sobre a falta do humor hoje em dia. Mas o seu comentário também me fez lembrar de um questionamento que eu já fiz aqui, né? Será que o humor também não é uma coisa meio geracional? O humor dos meus avós, se bem que eu dou risada com as coisas que meu avô ouvia. Meu avô tinha um disco de humor muito legal que chamava Barnabé, aqui, eu não sei, vocês aí do interior, não sei, talvez até das capitais, que conheçam o Barnabé, que era um stand-up. O pessoal acha que stand-up no Brasil começou agora. O Vasconcelos, eu não esqueci, Zé Vasconcelos, eu acho o primeiro nome dele, já fazia stand-up há muito tempo. E o Barnabé tinha até o disquinho dele, era um humor, aquele humor daquela época e tal, mas eu achava engraçado. Então eu não acho que é uma coisa geracional, não. Eu acho que a molecada tá muito travada, porque a linguagem tá difícil, né? Ninguém pode falar nada, e aí acaba que o humor se perde mesmo, né? Porque você não tem liberdade no humor, você precisa ter alguma liberdade de pensamento. E você falou muitos filmes da mesma turma, né? Que é o pessoal do Corra que a Polícia Vem Aí, que é o David Zucker, se eu não me engano, mas tinha muitas outras coisas, e mesmo os filmes mais sérios, assim, sempre tinha uma pitada de humor, assim. Enfim, né? São outros tempos, mas a gente tem esses filmes aí pra gente rever se a gente quiser. Bom, e também o Guilherme Ferreira 4081 disse que o filme tem um erro, o filme Mickey 17, né, tem um erro de lógica bem grotesco. O backup das memórias é feito todo dia de tarde, ou seja, ele não poderia lembrar da morte, porque não faz o backup depois de morto, e você tem toda a razão, né? Mas ele se lembra de como morrer, o que é impossível, a não ser que o backup fosse Wi-Fi ou algo do tipo acontecendo o dia todo. E aí eu respondi, pô, eu percebi isso também, tem vários problemas assim, mas se o filme fosse divertido, isso nem incomodaria tanto, né? Porque você deixa passar algumas coisas se o filme é bom. E aí o Arthur Júnior 6143 disse, ó, no livro que foi baseado, o Mickey 17, ele não se lembra da sua morte, pois isso seria traumatizante para ele, o que poderia levá-lo à loucura. Eu recomendo o livro e é muito melhor do que a série e completamente diferente. Acho que ele quis dizer que é muito melhor que o filme. Bom, espero que seja mesmo, eu até fiquei curioso para ler o livro. Aliás, eu não falei do livro, porque na edição você corta algumas coisas, né, para não ter... A gente fala muita coisa na edição do texto, né? Então eu acabei não falando que ele foi baseado num livro, mas eu fiquei curioso, e aí quem não sabe que ele foi baseado num livro, já tá sabendo agora. Enfim, mas o assunto de hoje é Pecadores, e portanto agora chegamos naquele momento em que eu devo avisar que este programa contém spoilers, e se você decidir seguir é por sua conta e risco, ok? Olha, eu sugiro... Eu não sei o que sugerir nesse caso, porque eu vi o filme sem saber nada, absolutamente nada, nem sabia que era um filme sobre uma coisa que eu não vou falar agora para não dar spoiler. Então se você quiser dar uma olhada antes, vai lá, só que eu já aviso, tá? Tem muito sangue, tem violência, tem sexo, não explícito, mas tem, é claro que eles estão fazendo sexo. Então, assim, se você tem problemas com isso, não assiste. Mas se você quiser assistir antes, tem sangue e é só isso que eu vou falar. Se você não se importa com spoiler, eu vou dar um
master agora, pelo menos pra mim foi, o que foi muito interessante. É um filme de vampiro, minha gente. Eu não sabia, eu fui assistir sem saber, eu estava completamente desinformado sobre esse filme, e quando eu fui ver, tava lá um filme meio A Cor Púrpura misturado com A Encruzilhada, e de repente os caras pintam um vampiro lá no meio. Eu olhei pra minha patroa, que também não sabia, falei, pô, é assim mesmo? Que estranho. Demorei pra entrar no ritmo, mas foi uma sensação também interessante, eu gostei. E no final até achei o filme legal, assim, ele tem muitos problemas, mas é um filme bem feito, a história é boa e dá pra assistir. Enfim, Pecadores é uma história sobre vocação e escolhas, sobre pecados e virtudes, sobre a vida e a morte, sobre assimilação cultural e sobre vampiros. Pois é, isso mesmo. No texto ficaria melhor se eu não tivesse feito esse preâmbulo, mas tudo bem. Eu assisti o filme sem saber do que se tratava e confesso que eu demorei um pouco para entrar no clima. E quando a história passou de um drama histórico meio A Cor Púrpura para um filme do Zé do Caixão, bem produzido, passado o trauma eu acabei pegando um amor pelo bichinho, tá? Não que o filme não tenha problemas, especialmente na questão do racismo. Não no sentido de que o racismo não existiu, né? É óbvio, a gente não precisa falar isso. O racismo existiu e foi meio daquela forma mesmo. O racismo na América foi muito, muito tenebroso. Aqui no Brasil também, qualquer racismo é um horror. Ninguém tá falando que tá passando pano, tá? Mas eu não vejo nenhum problema em retratar isso, muito pelo contrário. Esse é o tipo de problema que a gente deve lembrar sempre para não repeti-lo. Normal, até aí estamos de acordo, eu e os wokes. O problema é que quando Jesus veio e trouxe uma solução para isso, com a história do perdão, quando ele retirou da salvação a questão do sangue, afinal os pagãos eram bem-vindos, né? Tem a história do bom samaritano, a história do poço da samaritana, depois quando no Atos dos Apóstolos ele começa a aceitar as pessoas que não eram de origem judaica, enfim, foi no cristianismo que essa coisa do sangue, da cor, da pele, da etnia, passou a importar menos, né? No caso do judaísmo, antes, bem no começo, tinha uns exemplos, né? Tem alguns exemplos no Antigo Testamento, mas foi Cristo que disse, não, é isso aí, qualquer um, desde que aceite Cristo, pode entrar na nossa religião, no reino dos céus, enfim. A religião woke moderna, por outro lado, ela quer trazer de volta a questão do ciclo de vingança. Você nunca tem perdão, é o cancelamento, é o cara que o seu tataravô fez alguma coisa pro tataravô do sujeito, mesmo que não tenha feito, que muitas vezes não foi o caso, você tem que pagar por isso que o seu tataravô fez. Então, o wokeísmo, ele traz de volta o ciclo de vingança como forma de resolver os nossos flagelos, e que é uma bobagem, porque isso não resolve nada, né? Mas eu tô me adiantando. Vamos primeiro à história do filme, né? Ele é ambientado em 1932, durante a segregação no delta do Mississippi, que é lá no sul dos Estados Unidos, né? Pecadores foi escrito, dirigido e coproduzido pelo Ryan Coogler e é uma mistura de terror gótico, suspense e drama histórico. A história é de dois irmãos gêmeos, o Fumaça e o Fuligem, parece desenho animado, né? Mas não é. O Fumaça e o Fuligem é o nome deles mesmo. Ambos interpretados pelo Michael B. Jordan, e eles voltam de Chicago para o sul dos Estados Unidos, depois de terem ido lá e feito algumas maracutaias, para tentar reconstruir as suas vidas com o dinheiro sujo que eles ganharam da máfia. Na verdade, a gente descobre que eles meio que roubaram lá, teve um lance, enganaram a galera lá. Já na cidade natal deles, onde eles já eram conhecidos pelos seus crimes, eles compram uma serraria e transformam ela, a serraria, né, numa casa de blues, formando uma comunidade musical com o primo deles, que é o Sammy, vivido pelo Miles Cotton, que canta muito, não sei se a voz é exatamente dele, parece que sim. Ele canta demais, é impressionante o quanto o cara canta, o jeito, enfim, é muito bom. Aliás, a música desse filme é um show à parte, é muito bom. E o Sammy, que é esse rapaz, ele é filho de um pastor. Eles também encontram e chamam o pianista Delta Slim, que é o Delroy Lindo, é o ator, né? E tem mais alguns moradores da cidade que eles chamam, inclusive mulheres que eles tiveram casos e tal, né? Uma delas, inclusive, tem uma ligação assim com feitiçaria, hoodoo, né? Não é o voodoo, é o hoodoo, que inclusive eles chamaram uma mocinha lá, que eu esqueci o nome, eu ia falar aqui, né? Acabei nem pondo no roteiro, mas era uma mocinha que estuda afro-religiões para ser especialista lá no negócio. Deve estar correto, inclusive, na questão
das afro-religiões. Mas tem toda essa história que a gente vive falando aqui, porque o voodoo é uma espécie de candomblé americano, né? Até ela fala umas palavras, é engraçado, ela fala axé quando ela tá falando, e ela fala mesmo, porque eu vi legendado, e uma eles traduzem mojo, que eles chamam de mojo lá, de patuá. E no final eu não sabia, porque mojo pra mim era um lance meio espiritual só, não tinha uma coisa. Mas pelo jeito mojo é uma sacolinha onde eles põem lá umas orações. É tipo um patuá mesmo. Bom, mas eu tô divagando aqui, não é? Vamos voltar ao filme. O talento do Sammy, que é esse rapaz que é filho de um pastor, ele é tão talentoso e que ele atrai a atenção de um vampiro irlandês chamado Hemmick, que vai atrás da sua alma. É o clássico, né? O diabo lá querendo comprar a alma do cantor de blues. Tem vários filmes assim. E aqui eu vou fazer uma pausa no filme para falar do blues, né? Esse estilo musical, ele foi a semente de toda a música americana e praticamente toda a música pop vindo da América que a gente ouve até hoje, né? Dali nasceu o ragtime, o jazz, o rock and roll, o soul, o funk, o metal, tudo que você pode imaginar que a gente ouve até hoje tem raiz no blues, né? Mas o ritmo sempre esteve envolvido numa aura de mistério e sobrenatural. As suas origens remontam aos spirituals e aos hinos cantados nas igrejas protestantes, que eram aquelas músicas de negros maravilhosas. Procura no Spotify se você não conhece spirituals, e falam sempre muito de Jesus, e os hinos, é aquela música protestante mesmo, que a gente ouve até hoje. Eles são muito bons nesse tipo de música popular nas igrejas, né? O Harlem até hoje tem esse tipo de som e tal. Assim como também veio do canto dos trabalhadores das lavouras de algodão, que trouxeram aquele tempero da música africana, né? Porque eles vieram como escravos, junto também algumas crenças tribais, como o Yorubá, o voodoo e o hoodoo, que é, como eu falei, que é o candomblé americano, né? Porque ele mistura um pouco de cristianismo ali, tem a coisa de alguns santos, vai misturando toda a coisa e vira aquele caldeirão ali, que é a música negra americana, e no Brasil aconteceu também um pouco disso, né? E por isso ele teve sempre uma coisa meio sinistra nas suas histórias, né? Tem essa coisa de ser uma coisa muito do céu e também tem a coisa do sexo misturada ali, uma coisa muito humana, o pecado e o céu, a redenção, estava sempre nessas histórias do blues, né? Então, a mais famosa das histórias, ou dessas bizarras assim, que é um dos criadores do blues, na verdade ele é um pouquinho mais pra frente, mas ele é considerado um dos pais do blues, é o Robert Johnson. O Johnson é uma das figuras mais lendárias e influentes da história do blues, e ele também inspirou esse filme, foi uma das grandes inspirações para esse filme. Por extensão, ele também é uma das pessoas mais influentes de toda a música popular do século XX. Mesmo com uma vida curta e uma discografia enxuta, a sua importância é tão grande que, tanto pela sua técnica musical, quanto pelos mitos que o cercam, né? Ele foi nascido no Mississippi, em 8 de maio de 1911, e se tornou um dos principais expoentes desse Delta Blues, que é um estilo que tem as guitarras slide. Slide é aquele negócio que você põe no dedo que fica... ritmos pulsantes, aquelas letras cheias de dor, de espiritualidade, sexo e simbolismo. Mesmo tendo gravado só 29 músicas, cara. O cara só gravou 29 músicas na sua vida inteira e foi uma coisa assim, a sua obra teve um impacto duradouro até hoje, né? A sua forma de tocar guitarra, especialmente o uso do finger picking, que é tocar com o dedo assim, e os slides, como eu falei, e as mudanças de ritmo, influenciou incontáveis músicos, desde o Muddy Waters, que é um cara mais do blues, muita gente talvez não conheça, mas também Eric Clapton, Keith Richards, que é o guitarrista do Rolling Stones, o Bob Dylan e o Jack White. Sabe, né? Você deve conhecer. Então todos esses foram influenciados pelo Robert Johnson, então não é pouca coisa, né? Além da mais famosa envolvendo o Robert Johnson, é que ele teria feito justamente um pacto com o capeta numa encruzilhada, vendendo a sua alma em troca de um talento musical fora do comum. Essa lenda inspirou vários filmes, entre eles A Encruzilhada, em que o Karate Kid original, Ralph Macchio, faz um duelo de guitarras com o Capiroto, que é vivido pelo Steve Vai, em troca da alma de um velho cantor de blues. Aliás, o Steve Vai toca os dois, né? Porque o molequinho não ia poder tocar tão bem quanto o Steve Vai, que era um grande guitarrista na época. Mas ele faz isso não no filme, né? Vocês entenderam? Ele dubla o rapaz que ganha dele mesmo no filme.
É mais ou menos isso. Bom, esse filme eu vi quando eu tinha uns 12 anos e fiquei alucinado. Talvez até tenha sido uma grande influência para eu ter escolhido aprender guitarra. E antes que você vai falar que eu quero fazer um contrato com o Capiroto, eu gostei justamente porque ele ganha do demônio, de tanto que ele toca bem e o cara, ó, dança. Bom, havia um mito de que, voltando pro Robert Johnson, havia um mito que ele era um músico bem medíocre, até desaparecer por um tempo, e aí quando ele voltou, ele tocava com uma habilidade sobrenatural, e isso alimentou a história de que ele teria realmente encontrado o diabo numa encruzilhada à meia-noite e entregado o seu violão, que foi afinado e devolvido com o dom do blues. Para reforçar o mito, o Robert Johnson morreu aos 27 anos, o que tornou um dos primeiros membros do chamado Clube dos 27, que são aqueles artistas que morreram com essa idade e nos quais figuram Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Janis Joplin, entre outros. Uma das versões mais aceitas é que ele foi envenenado com estricnina por um marido ciumento, após flertar com a esposa do homem. Pois é, né? Fica pecando aí, dá problema. Não ajuda ninguém a se dar bem esse negócio de pecado aí no final, né? Mas... e o filme? Bom, o filme começa invocando essa ancestralidade negra que mistura música, religião, as relações sociais, as tradições e a história americana, né? No começo, o pastor, pai do Sammy, né, que é esse cara do blues, ele diz, ele avisa, se você dança com o diabo, você vai se dar mal. Não vai fazer lá, ah não, eu vou, mas vai ficar tudo bem, você vai dar problema. Mas como todo jovem, né, jovem é tonto, desobedece o pai e vai atrás dos seus desejos. Não da sua vocação, como o filme nos faz erroneamente supor, tá? Porque no filme ele tá indo atrás, a sua vocação mesmo é ir lá pro inferno e tocar e não sei o quê. Mas dá pra ele usar a vocação dele e fazer uma coisa boa, né? Bá também tinha vocação e foi fazer música. Enfim, você não precisa necessariamente fazer música de igreja, mas não é isso, né? Ah, vocação, vou tocar uma música e vou sair na zona. Bom, mas enfim, mas simbolicamente aquilo lá era ou escolher entre um caminho virtuoso, mas que não ia para a vocação, ou escolher a vocação e basicamente ir para o inferno, né? Bom, para isso ele larga a parte mais careta da comunidade, né, que é onde tem a igreja, as pessoas estão lá, e vai se misturar com os primos, que são os gangsters, e já é estabelecido já logo numa das primeiras cenas que um deles atira no joelho de um ladrão lá no caminhão, porque dá pra ver que os caras são maus, é bicho ruim. Então ele tá indo, escolheu ir pro caminho do mal ali. Então começa uma vibe meio Blues Brothers também no filme. Eles vão meio que juntar a banda, sabe? Ah, pega o cara ali pra cozinhar, o outro pra fazer aquele lugarzinho de tocar blues, que eles chamam de joint, que é onde a serralheria, né, que eles compram pra eles fazerem esse lugar onde eles vão fazer um som e tal, do blues, né? Nesse caminho a gente aprende muitas coisas sobre a vida desses gêmeos, né? É muito bem contada essa história, né? As relações passadas, a gente tem um vislumbre mais ou menos das mulheres que eles tiveram e também tem uma visão honesta, posso dizer honesta, sobre como era a vida do negro no sul dos Estados Unidos dessa época, até que eles conseguem montar esse boteco de blues aí, e aí as coisas começam a andar, né? Então, até aquele momento que eles montam o boteco, é meio que uma história normal sobre o sul dos Estados Unidos. E tem um pouco daquela dicotomia, negro bom, branco ruim. A única branca boa é a branca que tem os pais mestiços, sabe? Essas bobagens que perdem um pouco a profundidade. Mas como o filme não é focado nisso, dá pra gente ver nessa coisa da simbologia, dá pra ser um filme até que te dá uma boa lição, assim, no final. Em uma das melhores cenas de todo o filme, o Samuel, que é o Sammy, faz o seu show, e ali a gente vê o futuro, o presente e o passado cantando e dançando juntos. Cara, é uma cena muito legal. Você tem que estar na vibe do filme, pode ser, se você tiver meio... Eu tava ainda meio passando de uma para outra, assim, falando, nossa, mas esse filme não era o que eu imaginava. Então teve uma estranheza, mas depois eu revi até, porque é uma cena muito bem feita, e é muito legal essa história, né? Porque toda vez que você tá tocando, eu como músico, eu me identifiquei demais. Você tá se ligando a uma ancestralidade ali que você nem imagina, né? Quanta coisa tá acontecendo ali espiritualmente, e tá mesmo, né? Quando você canta na igreja, tanto quando você canta no boteco, quando você canta em família, eu canto muito em família, meu pai canta, meus avós dos dois lados, as duas famílias sempre foram muito musicais, meus filhos cantam também, tocam, então essa coisa de cantar em casa sempre foi uma coisa muito presente, e a gente se liga um pouco com essa ancestralidade. Só que os músicos, como eu disse no programa Quinto Elemento, os músicos são filhos de Caim também, né? Então você pode usar isso como uma arma meio ruim, é que nem a civilização.
A civilização é se você vai muito longe, se você endeusa aquilo ali como fim em si, você vira uma tecnocracia, vira um problema, fica meio diabólico, né? Então a gente sempre tem que colocar as coisas nos seus devidos lugares, né? Então quando o diretor mostra essa música também como um ato religioso quase, um ato espiritual, ele não tá sozinho nessa não, tá? Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, todos eles demonstram a atuação da música nas nossas almas, né? Como ela faz mesmo alguma coisa espiritual na gente. Não adianta só falar, ah não, eu ouço qualquer coisa e tá tudo bem, né? Isso me faz pensar um pouco no funk, como uma música onipresente em certos ambientes culturais e sociais. Ela isoladamente, aquela batida em si, não é um problema, até porque o funk vem de James Brown, de coisas assim que a gente pode até ouvir e achar legal e deixar pra lá, sem isso transformar, né, a sua alma de um jeito muito profundo. E essa música está onipresente em certos ambientes culturais e sociais, né, como uma exaltação de algo tribal e mais próximo das paixões mais baixas, né, como essa coisa tem transformado a nossa sociedade, especialmente no Brasil, um povo que é tão ligado e influenciado pela música, né. Isso não quer dizer que você não possa ouvir um rockzinho de vez em quando. Eu mesmo tenho uma banda de blues e todos nós lá na banda somos católicos, praticantes e sérios, então ninguém tá tocando a música do demo. O problema é quando essa música baixa é a única e onipresente forma da arte sutil, né? Que a música é uma arte muito sutil. E ela, quando o funk, essas músicas ruins, elas são a única forma e ela tá onipresente, ela faz alguma coisa ali na sua alma, né? A diferença de parar para ouvir alguma coisa e de essa coisa fazer parte da sua vida quase como um ritual. Então, eu paro para ouvir uma música em casa, mesmo que seja esses funk ruim, eu tô lá de longe ouvindo aquilo como uma coisa, eu sei que isso aqui é ruim, não quero para mim, e não vai te fazer aquele mal horrível. Agora, se a sua vida é isso, como o cara que frequenta as raves, o cara vai no baile funk, tá o dia inteiro de fone de ouvido, ouvindo essa porcaria, às vezes fazendo outras coisas com aquele tum, tum, tum. Cara, não tem como se fazer bem, não tem. Isso aí vira um problema para sua alma. Então, assim, essa cena mostra bem como é importante a gente ter consciência do que a gente coloca para dentro na nossa alma. Aí começam, justamente nesse momento que ele liberta, né, todos os ancestrais e tá ali, ele faz isso de um jeito tão profundo que os vampiros começam a chegar. Né? E aí a gente tem as lacrações de sempre, os brancos querem roubar a nossa alma, eles querem impor a sua cultura, coisas que são até mentiras observáveis, porque pensa bem, os brancos assimilaram a cultura negra. Quantos artistas negros, né, foram famosos? Aliás, o filme mostra isso mesmo. Os bluseiros todos ficaram famosos ao mesmo tempo que eles exploraram mesmo, né, quando as gravadoras foram lá e fizeram um monte de exploração. Mas aí tanto faz, podia ser branco, negro. O Elvis Presley foi explorado até morrer pelo seu empresário. Então, assim, era uma coisa realmente do capitalismo selvagem ali, da industrialização da música e tudo isso. Não tem só a ver com raça. Essa coisa de você fechar nesse quadradinho é que é o problema. Não quero dizer que não aconteceu. Aconteceu e realmente teve muito problema. Aliás, a esquerda é craque em assimilar e pegar todas as coisas ruins do tipo, uma casa sem pai nem mãe, não tem problema. Você querer impor que o cara acorde cedo e vá trabalhar é a cultura branca. Você está fazendo com que o negro não seja ele mesmo. Isso é justamente escravizar o cara através da cultura. Né? A assimilação sempre foi boa para as culturas, né? Nem sempre, mas em geral é boa. E o próprio cristianismo é bom em assimilar diferenças, né? É a primeira religião que aceita as diferenças de verdade. O problema é quando querem mudar a essência, né? Então você vai lá, não, pode vir, a gente é um país cristão, aí pode vir, faz tudo. Aí o cara começa a querer mudar tudo. A gente vai fazer isso aqui diferente, a gente vai fazer aquilo. Aí o cara quer começar a mudar a essência do que é o cristianismo, né? E aí você já começa a falar, mas isso não. Você está querendo que eu assimile todos os seus... A vida é assim, né? Se você está em um país, em uma nação, e a nação tem algumas regras e principalmente uma cosmovisão
né, religiosa, você meio tem que aceitar viver de acordo com aquilo, mesmo que aceite, essa nação aceite a sua entrada, se você for de outra religião, não sei o quê, né? Então, isso seria meio óbvio, mas não é hoje em dia, né? Hoje em dia essa discussão tá bem complicada. Essa questão da assimilação é mostrada no Velho Testamento, no livro de Reis, tem várias coisas assim do tipo, o cara era um bom rei, aí ele teve um filho, e o filho casou com uma moça que tinha outra religião, aí o cara começa a pôr um patuazinho ali, ele começa a pôr um não sei o quê, no final a religião muda tudo, e dá tudo errado, e Deus fica bravo, enfim. Aí é um papo já pra gente falar de teologia, que não é o caso aqui, né? Mas tem uma hierarquia nessa assimilação, né? O Deus Pai, o Cristo, os seus ensinamentos, eles têm que estar acima de todas as coisas num lugar cristão, obviamente, eu tô falando. Se você tá falando de um país que é muçulmano, confucionista, sei lá o que, aí é outra coisa. Mas falando em cristianismo. O próprio Paulo, né, São Paulo diz em Coríntios 6,12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ou seja, tudo me é lícito, quer dizer, eu posso fazer muitas coisas, eu sou livre para escolher, a liberdade é importante, mas nem tudo me convém, ou seja, nem tudo que eu posso fazer é bom, é útil, é moralmente certo ou me ajuda a crescer como pessoa. E basicamente a liberdade é isso, a liberdade de você fazer uma coisa boa. Não é fazer qualquer coisa, que é mais ou menos o que o filme fala, sabe? Ele escolhe uma liberdade sem muita escolha moral. Ele tá deixando a igreja para lá e tá querendo viver na zona ali, na putaria, vai falar a verdade. Fica meio implícito isso, mas é. E tanto faz, ele fez só uma escolha, aquilo ali ele seguiu a vocação dele e tá tudo bem. E não é isso, né? Não é assim que acontece, você escolher, é o filho pródigo que escolhe não ficar com o pai, ele volta pra bagunça. E aquilo tem consequências, porque a vida é assim, quando você escolhe uma coisa sem virtude, você vai ter consequências. Mas no filme dá a entender, não é explícito, e até se você pode fazer uma leitura benevolente e dizer assim, não, tá bom, vai. Dá pra deixar passar que, no final, o cara pode se ferrar ainda, porque ele não morre, um dia ele vai morrer e vai saber o que vai acontecer depois da morte, né? Enfim, é nisso que pecadores acabam pecando. Apesar de mostrar que o pecado te leva ao mau caminho, ele não contempla uma vida de virtudes que leva pro céu. No final do filme, até, uma das mulheres lá, uma feiticeira, que é essa que faz o patuá, ela faz um patuá pro marido que... Marido não, né? Meio que um amante, um namorado, amante, que foi marido, não dá pra saber direito, que é um dos irmãos gêmeos, e ela dá esse patuá e fala e ele fala, eu não acredito nessas bobagens, não acredito em mundo espiritual. Ela fala, não, existe. E no final ele percebe, né? Porque ele viu o vampiro, ele vê que tem um mundo espiritual. E aí ele vê, o patuá me protege mesmo. E aí ele arranca aquilo, porque ele quer se encontrar com ela que já tá morta. E a visão, né, eles tiveram um filho que morreu bebê, pelo que a gente sabe, e ela aparece nesse final como uma figura celestial, e ele faz isso para encontrar. Só que no momento que ele vai encontrar com ela, nesse paraíso, né, onde ela tá com o filho dele, amamentando, inclusive, é uma cena bonita, ele resolve matar e se vingar do seu inimigo, que realmente era um cara ruim, ele era da Ku Klux Klan, tava lá para matar todo mundo, mas ele mata por vingança, porque o cara já tava todo ferrado lá. Só que não é assim que se vai pro céu, né? O cristianismo foi responsável justamente por abolir o olho por olho, dente por dente, né? Cristo foi responsável por isso, quebrando esse ciclo de vingança que sempre fez mal pro mundo. Eu queria até deixar aqui um vídeo do Ariano Suassuna a respeito disso que me deixa muito tocado toda vez que eu vejo. Toca aí, editor. O senhor sempre conta que sua mãe fez de tudo para evitar uma espécie de ciclo de vinganças, né, entre a sua família e a família dos mandantes, a tal ponto de esconder que o assassino do seu pai estivesse vivo durante um tempo e perdoá-lo. É verdade. Há menos de 2 anos, 1 ano e meio, o senhor disse que, no seu caso, o processo de perdão a esse assassino estava em curso. Né? E hoje, como é que está isso? Olha, eu não gosto de ser hipócrita, tá certo? Eu sei que o perdão não é fácil. O senhor é católico? Sou católico. Sou católico, como tal, sou obrigado a perdoar. Mas eu sei que o perdão não é uma coisa fácil. Então, está em processo, como eu lhe disse. E eu espero em Deus que esse romance que eu estou fazendo me ajude. Eu acho que eu vou chegar lá. Então, é por isso que o Tarantino, apesar de ser muito divertido, ele não toca no âmago.
Claro que o meu lado animal quer queimar aquele cinema cheio de nazista no final de Bastardos Inglórios. Claro que o meu lado instintivo quer ver os assassinos da Sharon Tate serem incendiados como no final de Era Uma Vez em Hollywood. Mas o que isso vai trazer para o mundo, né? É divertido? Beleza, mas se você não assistir essas coisas, se você não ouvir essas músicas duvidosas, com um coração firme nas virtudes e cheio do Espírito Santo, um coração que te faça enxergar o erro explícito que eles cometem, né? A chance de você fazer um mal, mesmo sem perceber, vai ser muito maior. É por isso que o trabalho principal está em transformar a nós mesmos muito mais do que querer mudar o mundo de cima para baixo, né? Quando a gente fala, se você está transformado, você vai produzir, por exemplo, arte muito mais, que vai ter uma mensagem melhor. Você vê filmes, o Advogado do Diabo. O Advogado do Diabo é um filmaço. E é o mal ali, tá? O mal mostrando que o diabo se dá bem no final. Então, não é porque ele é um filme careta, não é aquela coisa, tudo vai dar certo, we are the world, que legal. Não, às vezes um filme que fala do mal, ele tá te mandando uma boa mensagem. Nesse caso, o que ela faz? Qual é a mensagem? É assim, o bluseiro lá escolheu viver do blues. Aí no final, os vampiros chegam perto dele e falam, e aí, vai querer dar essa alma aí ou não vai? Eu vou morrer, tudo bem, eu prefiro morrer do que ficar aí infeliz pro resto da eternidade. Então, assim, praticamente fala assim, tanto faz a escolha que ele fez, como para a cosmovisão aparente do filme, isso não fica muito claro, não existe, por incrível que pareça, né, não existe um paraíso exatamente, ele vai morrer e vai para o céu se ele for bom ou ruim, ou se isso existe, porque depois tem o cara lá que vai para o céu com a mulher lá, o bebê, isso fica muito confuso. Não dá para entender se o cara, ele não aceitou o lance com os vampiros, mas ele vai pro céu, ele vai ter a vida eterna? Existe uma vida eterna mesmo? Porque no final parece que ele ficou com o melhor do mundo, quando ele foi lá e praticamente vendeu a alma, porque ele conseguiu fazer o sucesso que ele queria. Então, os caras não foram encher o saco dele lá, transformar ele em vampiro, mas ele fez o sucesso dele lá. Ele não teve uma vida complicada, ele teve uma vida que aparentemente o demônio falou, vai lá, faz aí. Então, como é que ele iria para o céu sem se arrepender? Ele teria que ter uma mudança de vida ali. Não parece que é isso que acontece, parece que ele, beleza, só não quero virar vampiro, mas eu vou me dar bem no final. O filho bluseiro, então, escolhe o violão, né, que é o que eu falei, que simboliza uma vida sem Deus, mas que busca a sua verdade, né. Então, a vocação, que eles falam, ele escolheu a vocação, que legal. A vocação não é um mal em si, mas sim o que você faz com ela. Não fica claro se a vida dele foi virtuosa ou não, e mesmo que ele tenha escolhido o blues, a suspeita é que ela não foi muito, porque, né, ele fez esse sucesso. E aí? Então, é isso aí. Fica meio esquisito, né? Bom, então é isso. É um filme legal, vale a pena, mas você tem que estar com esse olhar assim, tem coisa ali que são umas coisas meio estranhas, mas eu gosto dessa ideia da música como uma coisa maior do que só um monte de nota ali que não vai fazer nenhum mal, nenhum bem. A música pode fazer muito bem, pode fazer muito mal, desde que você saiba, né, ouvir, saiba usar, saiba tocar. Enfim, eu sou suspeito, porque é a minha vocação, então, né, eu acho que música é legal, tá bom? Então é isso aí, nos vemos no próximo Cine Quinto, espero que vocês tenham gostado, até a próxima, não deixe de assistir aos nossos outros programas da nossa programação aqui no Estúdio Quinto Elemento.